Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 2 da Escola Sabatina, A Missão de Deus nos Alcança, parte 2. Logo mais iniciamos com uma oração e que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprendermos a Tua mensagem. Livre-nos de todos os males, nos purifique em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O texto-chave é: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, o texto que é parte daquilo que nós chamamos de a grande comissão, por exemplo, né? O tema do Deus de missão percorre toda a Bíblia, é o fio condutor da história humana e demonstra o propósito de Deus para a sua criação. Além disso, consolida a revelação divina com um foco, a restauração da imagem de Deus em seus filhos caídos. A missão divina também funciona como pano de fundo, através do qual devemos ver e entender a palavra divina em nós, para nós. Quando lemos a Bíblia, podemos identificar um Deus que nos busca intencionalmente. Apesar da separação causada pelo pecado, Deus continua, por meio de sua missão, restaurando o relacionamento quebrado com a humanidade. A lição de domingo nos diz: o Deus triuno, a origem da missão. A missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro como o único caminho para a salvação. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que ele diz ninguém vem ao Pai? Porque ele é o caminho, né? Por isso ele diz ninguém vem ao Pai. Não porque ele seja necessariamente o Pai, mas porque ele é o caminho para se chegar ao Pai. Então, se ele é o caminho, tem que passar por ele. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo o que Cristo fez foi para seu Pai celestial ou teve origem no Pai. No entanto, devemos sempre lembrar que a missão de Jesus não começou quando ele veio ao mundo. Ele havia recebido do Pai antes da criação do mundo. Deus planejou buscar a humanidade, mesmo antes de lançar as bases do nosso planeta. O Filho criou o mundo e, na plenitude do tempo, Deus demonstrou seu amor enviando o Filho para a terra. O Filho veio, morreu na cruz e venceu a morte. Então, enviado pelo Pai, o Espírito veio aqui, convence o mundo e dá continuidade à missão do Pai e do Filho, capacitando e enviando o povo de Deus para a missão. Então, nós vemos três entidades trabalhando: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Alguns consideram como apenas um ser que se manifesta de três formas. Outros consideram que o Espírito é algo que faz parte, uma força ativa, uma energia que faça parte do Pai e do Filho ao mesmo tempo. Nós cremos de forma diferente, nós cremos que são três seres atuando em conjunto, né? E eles atuam de tal forma que, quando um age, equivale aos três agindo. Quando cada um deles age, equivale aos três agindo. Dá tamanho a unidade que eles têm, tamanho o centro de propósito que eles têm. Todos têm o mesmo propósito, todos atuam em tal harmonia que, quando um atua, todos estão atuando, não é? Então, esse é o conceito que nós temos. E lá em João, capítulo 20, o Evangelho de João, né, a lição coloca esse texto para que nós leiamos e fala: como a compreensão de que a missão tem a sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo deve moldar a nossa missão. Embora a palavra Trindade não conste na Bíblia, são inúmeras as evidências envolvendo as três pessoas, focadas na missão, as três pessoas da Trindade, os três seres, não é? Por exemplo, após a ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e prometeu: eis que vos envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vemos a realidade da missão da Trindade em uma frase: promessa do Pai, certeza do Filho a respeito do cumprimento da promessa e a promessa em si, a vinda do Espírito Santo. Aprendemos com isso que a missão não é nossa, pertence ao Deus triuno, com tal não falhará. É evidente que a lição com isso, ela não quer demonstrar a Trindade. Ela está falando sobre a Trindade a um grupo de pessoas que já acredita na Trindade, e a pergunta tem como foco: olha, para nós que entendemos que existe a Trindade, como essa missão nos ajuda a entender como o fato da missão ter origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo deve moldar a nossa missão. E mesmo para quem não acredita, como a complexidade da apresentação bíblica de Pai, Filho e Espírito Santo nos ajuda a entender a necessidade da missão. Então nós vamos lá no Evangelho de João, nos diz o seguinte:
Chegada, pois, a tarde naquele dia, aqui começa falando de Maria Madalena, né? Foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. E aí, chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Então veja, medo dos judeus, e aí ele inicia dizendo: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então veja, Maria anunciou aos discípulos que viram o Senhor e o que ele havia falado para ela. Eles ainda estavam com medo. Jesus se apresenta pessoalmente para eles, né? E eles se alegram ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então veja que quando ele fala que recebeu o Espírito Santo, e nós vamos lá no livro de Atos, nós vemos quando Pedro identifica aquele som como de um vento impetuoso, ele se lembra de Jesus soprando sobre eles e dizendo: recebeu o Espírito Santo. E ele se lembra. Então isso é como se fosse uma dica que Jesus havia dado para que eles enxergassem o Pentecostes, né? Qual seria a característica do Pentecostes ali, como eles deveriam enxergar aquele evento, né? Como aquele barulho como de um vento impetuoso deveria ser entendido. Isso aliado ao poder que Deus concedeu a eles ali e a mensagem que eles deram, né? A reação das pessoas, eles perceberam que isso era o quê? Que isso era o cumprimento daquilo que Deus já havia estabelecido, da promessa de Deus de conceder a eles o Espírito Santo, não é? E usar sinais para revelar às pessoas o poder que estava aparecendo ali. Então nós vemos que às vezes nós focamos muito até em Tomé, mas nós vemos que os discípulos também, eles só se acalmaram quando viram Jesus, né? Aí eles se alegraram, mas quando Maria havia falado para eles, eles ainda estavam com medo, né? Eles ainda estavam ali escondidos. E aí quando Jesus conversa com eles, aí então eles começam a criar novamente a coragem para voltar a fazer a missão de modo mais aberto. É claro que eles estavam sendo prudentes também, mas aí Deus vai dando poder a eles e eles vão criando mais confiança, não é? Aprendemos que com isso que a missão não é nossa, pertence a Deus, e com isso ela não falhará. E ela pertence a Deus e Deus confia a nós a participação nessa missão, não é? Então não podemos ir para o extremo de que já que a missão é de Deus, tudo vai vir dele e basta que nós fiquemos ali passivos. Não é essa a intenção do texto, mas também é mostrar para nós que a missão, sendo de Deus, deve ser feita conforme a vontade dele, conforme os critérios dele, e que ele nos concede o poder para efetuar a missão, né? Então ele sabe o que é melhor para a missão que é dele, né? Deus sabe o melhor para a missão que é dele. Segunda-feira, fazer discípulos, o foco na missão. Que elementos do discipulado encontramos em Mateus 28, 16 a 20? Bom, Mateus 28, dos versos 16 a 20, declara a incumbência bíblica comumente identificada como a grande comissão, na qual Jesus instruiu seus seguidores a ir e fazer discípulos. Alguns dizem indo, ou alguns dizem a maioria das traduções dizem ide, né? Algumas colocam indo e outros ainda enfatizam, tendo ido, né? Ou seja, já tendo ido em direção ao que vocês têm que fazer, proclama o Evangelho, né? Então, ou seja, a ideia, de qualquer forma, é que a missão faça parte do nosso dia a dia, das nossas ações, das nossas atividades, em todo momento que pudermos, não é? Em tempo, fora de tempo, que preguemos o Evangelho. Os componentes básicos são os seguintes: Jesus ordena seus discípulos a ir à Galileia. Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania, comissiona os discípulos para fazer a tarefa de fazer discípulos, de fazer outros discípulos e, finalmente, promete estar com os discípulos até o fim. No caso, não são mestres fazendo discípulos, mas discípulos fazendo mais discípulos para o mestre, não é? Fazer discípulos é o foco da grande comissão e a principal tarefa da missão. Literalmente, nós temos: tendo ido, façam discípulos. O portanto dá à comissão seu fundamento. Então, ele fala: olha, isso é o foco que vocês precisam ter no dia a dia de vocês, não é? Fazer discípulos,
tendo feito discípulos, ou seja, tendo mostrado o que é ser um discípulo, e um discípulo pressupõe submissão ao Mestre, que Deus é nosso Senhor, e nós estamos dispostos a obedecê-lo em tudo que Ele determinar. E aí ele diz, finalmente promete estar com discípulos até o fim. É importante destacar na grande comissão o único verbo da ação. No imperativo é façam discípulos. Ensinar a todos, batizá-los é compartilhar os ensinamentos de Jesus com o mundo inteiro. São as características do processo de discipulado. O interessante é que quando Jesus fala, nós vamos aqui já ao texto, né? Ele diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E é interessante que ele fala que alguns duvidaram, né? Paulo chega a falar de 500 pessoas que viram e testemunharam a ascensão ao céu, mas nós vemos ali a Bíblia falando de 120 pessoas no momento do Pentecostes ali, unidas, né? Orando e fazendo todo o trabalho que Deus havia estabelecido antes daquele momento grandioso que ocorreu no Pentecostes, né? E aí Jesus fala: é-me dado todo o poder ou toda a autoridade no céu e na terra, e portanto, ide, ou indo, ou tendo ido, fazei discípulos de todas as nações. Então, primeiro ponto, fazer discípulos. Então, batismo, ele não inclui simplesmente falar que Jesus é o Salvador. É preciso explicar para a pessoa o que isso representa, o que se representa Jesus ser nosso Salvador. Ele nos salva do quê? Ele nos liberta do quê? Nos liberta do pecado, né? E nos leva à justiça e nos prepara para o juízo, para nos livrarmos da condenação do juízo. Então, veja aqui, o juízo aqui tendo a missão de mostrar que os salvos em Deus devem se alegrar e aqueles que não são salvos em Deus devem buscar essa alegria, não é? E ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja, os pontos são: primeiro, você faz discípulos para o Mestre, ou seja, nós temos que pregar para essas pessoas, mostrar, olha, por que Jesus morreu? Por causa do pecado. O que é pecado? É a transgressão daquilo que Deus estabelece. Como essa transgressão ocorre? Por pensamentos, palavras e ações. Antes do poder de Deus atuar na nossa mente, nós não temos o controle sobre o que vamos fazer. No momento que Deus passa a trabalhar em nós, Ele vai, através de uma luta entre o que nós queremos fazer, ou seja, nós deixamos de querer fazer o que é errado, passamos a querer fazer o que é certo, e aí nós passamos a lutar contra o corpo, né? E o Espírito Santo, quanto mais Deus habita em nós, mais nós conseguimos nos libertar de todo o mal, de todo aquilo que nos leva para o pecado. Então, esse é o trabalho de Deus, nos libertar gradativamente do pecado. E aí nós temos conseguimos perceber o resultado disso na nossa vida familiar, no trabalho, na escola, na sociedade, em tudo que nós fazemos. Nós notamos que nós nos tornamos gradativamente pessoas diferentes e ficamos felizes com isso, porque aquilo que nós percebemos que é mal vai ficando fora da nossa vida. Isso é grandioso, né? Então ele fala: fazei discípulos. Então, quando uma pessoa recebe a mensagem, ela passa a ser discípula de Jesus. Então ela fala: olha, eu quero que Deus seja o meu Senhor, eu quero que Deus venha atuar na minha vida, eu quero obedecer em tudo que Ele estabelece, quero lutar contra o mal que existe em mim. E aí Deus nos capacita tanto para lutar contra esse mal que existe em nós, como para compartilhar desse privilégio que nós temos de transformação da nossa vida, não é? Bom, a lição de terça-feira nos diz: o Evangelho Eterno, a mensagem da missão. Leia Apocalipse 14, 6 e 7. Que aspectos da missão de Deus é possível identificar no Evangelho Eterno, apresentado pelo primeiro anjo nas 3 mensagens angélicas? Apocalipse fala do Evangelho Eterno, né? Então as palavras Evangelho e Eterno estão ligadas. O Evangelho é a boa nova da graça, oferecida a todos por meio de Cristo, que veio ao mundo para mostrar graça e verdade. Ele viveu sem pecado, morreu na cruz como sacrifício substitutivo. Então, tudo isso faz parte do fazer discípulo, percebe? Olha, ele veio, o sacrifício substitutivo, ou seja, no nosso lugar. Nós estávamos sujeitos a morte eterna. Deus vem nos resgatar disso, vem nos conceder a condição de nos libertar do pecado, não só nos perdoando, mas mudando a nossa mente. Passamos a ter a mente de Cristo, passamos a viver conforme a vontade de Deus. Finalmente, após o milênio, estabelecer o reino de Deus na terra.
Contudo, é notável que essa mensagem é eterna. Há apenas um evangelho que pode nos salvar. Ele permanecerá mesmo até que a missão de Deus seja plenamente cumprida. Nunca haverá outro evangelho. Ensinamentos e doutrinas enganosos vêm e vão, mas a mensagem da salvação, o evangelho eterno, é imutável. A mesma comissão dada aos primeiros discípulos também nos é dada hoje. Mas que tipo de discípulo nós devemos ser e fazer, né? Pessoas boas, devotas e amorosas, essas características são essenciais, mas não são suficientes. Devemos fazer discípulos focados em todos os elementos bíblicos do discipulado com um propósito principal, estar preparados e preparar outros para a volta do Mestre. E pessoas boas, devotas e amorosas vão fazer exatamente isso, né? Talvez seja uma noção que nós tenhamos que não seja mais correta quando nós pensamos em pessoas boas, devotas e amorosas que não fazem o trabalho, porque as pessoas realmente que têm essas características, que amem umas às outras, elas vão entender e elas vão fazer, né, esse trabalho de dar aos outros o privilégio de ouvir a mensagem, mesmo quando as pessoas não reconheçam esse privilégio e acabem se tornando, de repente, nossos inimigos, indo contra aquilo que nós pensamos, que nós agimos, né? Nós buscamos auxiliá-las mesmo assim. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo se aproxima. Essa proclamação é chamada de Evangelho Eterno, a proclamação do juízo, a proximidade da volta de Jesus, Evangelho Eterno. Desse modo é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a anunciação de sua brevidade, é parte essencial da mensagem evangélica. Ellen White, Parábolas de Jesus, página 129. Então vamos lá para o texto de Apocalipse, não é? O contexto aqui é o contexto dos 144 mil, o Cordeiro em pé no Monte Sião, não é? Os 144 mil cantando um cântico, não é? E aí ele fala, esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui está sendo relatado o quê? Um grupo de pessoas transformadas por Deus. Olha, essas pessoas foram efetivamente transformadas, se permitiram ser transformadas por Deus. E aí ele diz, nesse contexto ele diz, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Um evangelho eterno para proclamar a todos, né? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temam a Deus e deem glória a Ele, porque vinda é a hora do juízo, não é? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então esse é o primeiro ponto, não é? E aí depois vem um outro anjo, depois que essa mensagem é estabelecida, que as pessoas entendem que devem temer a Deus, que Ele é o Criador, que Ele sabe o que é melhor para nós, tendo Ele nos criado, conhece todos os detalhes sobre nós, conhece todos os detalhes sobre a queda e sabe a melhor forma de nos resgatar e de fazer melhor estratégia para evangelizarmos. Nós não precisamos de algo que esteja fora, né, que esteja baseado na cultura secular, que esteja baseado na forma secular de atrair pessoas. Deus sabe a melhor forma de fazer isso. Deus sabe a melhor forma de proclamar o seu evangelho. E aí vem o outro anjo e diz, caiu Babilônia, né? A grande cidade, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Então veja, ele cita aqui o termo a grande cidade, aquela grande cidade, ou seja, um poder magnífico, um poder aí que admirável para as pessoas, mas que Deus derruba, né? E um poder que enganou pessoas, que fez com que as pessoas bebessem, né, do vinho da ira da fornicação, ou seja, com que pessoas, e geralmente esse termo é usado no sentido espiritual, para o abandono de Deus, não é? Assim como alguém que, tendo um relacionamento, quebra a confiança nesse relacionamento, a quebra do relacionamento com Deus, ou seja, a ir após outros deuses, buscar outras doutrinas que não são as doutrinas de Deus, equivalem à mesma coisa, a uma quebra de confiança, uma quebra no relacionamento com Deus. E aí segue o terceiro anjo dizendo, olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então veja, o evangelho de Deus significa mostrar para as pessoas que não existem 3, 4, 5 alternativas. Basicamente só existem 2 alternativas. Todas as outras alternativas, elas estão dentro dessas, ou a aceitação de Deus, ou aceitamos a Deus ou rejeitamos, ou ajuntamos ou espalhamos, não é? Então, não existe outra alternativa. Ou mostramos para as pessoas a brevidade da volta de Jesus e mais que isso,
a urgência da necessidade de transformação. O momento de Deus é hoje, é agora, para que nós nos transformemos. E aí, a partir disso, não cabe mais a nós, né? Nós podemos ajudar, nós podemos oferecer auxílio para essas pessoas, mas a decisão tem que partir delas, né? E algumas, ou muitas, talvez, infelizmente, não se decidam ao lado de Deus, mas o importante é que a oportunidade seja dada a todos, né? De todas as formas lícitas, de acordo com a vontade de Deus, né? Aí nós estaremos tranquilos, sabendo que fizemos o melhor para alcançar essas pessoas e nos manter firmes também, né? O povo de Deus, o canal da missão. Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente a Ele, né? Seu caráter e obediência seguem seus propósitos. Todos foram continuar a ser instrumento de Deus. Leia Gênesis 12, de 1 a 13, Deuteronômio 7, 6, 11 e 12, e a pergunta é: qual era o propósito original de Deus para o seu povo? Não só no Antigo Testamento, mas também. Aliás, eu já disse, né, que não é o melhor termo, nós vamos usar aqui por conveniência, mas o que foi estabelecido lá na época das escrituras hebraicas, na época antes de Jesus vir e fazer seu sacrifício, não é? O que foi estabelecido ali, né? E o que foi estabelecido depois, né? Ou seja, o que foi estabelecido entre Gênesis e Malaquias, que entendemos ser perfeitamente válido até hoje, e o que foi estabelecido entre Mateus e Apocalipse, né? Que também entendemos ser válido até hoje. Nós entendemos que de Gênesis a Malaquias, via de regra, é perfeitamente válido, e algumas coisas foram apenas substituídas, mas o princípio é o mesmo: a necessidade do sacrifício, necessidade do sacerdócio, a necessidade da intervenção divina em todo esse plano, né? E aí o próprio Jesus ensinou, algumas coisas foram dadas por causa da dureza do coração, então existe uma complexidade aí, mas entendemos que tudo que foi estabelecido entre Mateus e Apocalipse foi estabelecido com base no que já existia entre Gênesis e Malaquias. Nós entendemos que existe uma continuidade aí na pregação, né? Existe uma série de coisas ali que permanece e que nós devemos obedecer. Então vamos lá. A aliança de Deus com Abraão e seus descendentes tinha um propósito específico. Eles foram criados, chamados e comissionados para ser agentes da missão divina, canal de bênção para as nações. E aí o Salvador ressuscitado lançou então uma estratégia missionária renovada, na qual os discípulos que compõem a igreja saem em missão. A missão não se origina com a igreja, mas a igreja existe para dar continuidade à missão. E qual a missão da igreja? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E, embora nenhum de nós possa salvar alguém, podemos e devemos indicar às pessoas o único que pode salvar, que é Jesus Cristo. A missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, ou seja, levar a salvação a eles, né? É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, página 315. Então vamos lá? Gênesis. Não coloquei Gênesis aqui, mas nós já vamos buscar. Então vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então veja, primeiro Deus propõe um afastamento para que Abrão pudesse se desenvolver, né, espiritualmente. E vai para a terra que eu te mostrarei. Ele disse, ou seja, Deus está dizendo que não haveria como ele levar essas pessoas, ou seja, eles eram muito diferentes, não havia como eles ficarem juntos ali, não é? Aliás, isso já havia começado, né, com seu pai, né? E ele precisava sair dali, não tinha como levar. É possível até que dentre eles houvesse pessoas ali em que Deus de alguma forma tentasse fazer com que atuassem de outra forma, mas o essencial aqui que Deus fala, existe a necessidade de afastamento nesse momento, um afastamento que precisa ser feito. E fartei uma grande nação, abençoarei os que abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Seja tu uma bênção, né? E tu serás uma bênção. Então, veja, desde o momento que Deus estabelece Adão e Eva, ele quer que eles sejam bênçãos, ele quer que eles sejam luz, né? Não só Abraão, que se tornou Abraão, né? Sara. Não, ele quer que todos, ele queria que Noé fosse bênção, ele queria que todos antes, Sete fosse bênção, Caim e Abel fossem bênção, né? Então, nem todos aceitam esse chamado. Abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando ele fala ao povo, ele diz a mesma coisa: em vocês serão benditas as nações,
Ele fala, olha, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver um bom testemunho, vão falar, olha, que povo sábio, entendido, que nação tem um relacionamento tão próximo assim com seu Deus, não é? Que transborda assim as bênçãos. Em Deuteronômio 7, 6, 11 e 12, né? Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Isso aqui está no contexto de quê? De que Deus não queria que eles fizessem associação alguma com aqueles que não tivessem nenhum interesse em fazer a vontade de Deus. Ele fala, por quê? Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo especial de todos os povos. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos. Que vocês eram menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte. Bom, mas será que Deus não amava as outras pessoas? Também amava. Mas eles é que recusaram a Deus. Se você olhar na Bíblia, Deus vai falar, olha, esses outros povos me causaram enfado. Então, quer dizer, ele já havia tentado também esses outros povos, enquanto ele atuava, livrando Israel, mesmo lá no passado. Então, Deus está dizendo assim, que não é exclusivamente para eles, mas também para eles, né? E aí ele fala, o Senhor vos tirou com mão forte, resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. E retribui no rosto qualquer dos que odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que odeia, e em seu rosto o apagará. Guarda, pois, os mandamentos, estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que ouvindo esses juízos, se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança, e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, abençoar-te-á, te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Veja, então Deus fala, olha, eu amo vocês, sempre amei vocês, sempre quis vocês aqui perto, só que cabe a vocês aceitarem isso, estarem dispostos a guardar o que eu falo e perceberem no dia a dia de vocês a transformação de vida que vai acontecer. Quinta-feira, o mundo, a arena da missão. Leia Apocalipse 7, 9 e 10. O que esse texto sugere sobre o escopo geográfico de longo alcance da missão de Deus? Nessa semana, estudamos 2 textos missionários, da grande comissão, vão e façam discípulos, aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua, em Apocalipse também. E aí ele diz o seguinte, quais são as áreas que nós devemos seguir? Área 1, em Jerusalém. Naquela época, seus discípulos estavam próximos a Jerusalém, então a missão começa com a família, vizinhos e amigos, E depois, Judéia e Samaria, ou seja, as pessoas que falam a nossa língua, têm cultura semelhante à nossa, mas não vivem a mesma realidade que nós. E por fim, os confins da terra, alcançar os indivíduos de todos os lugares, nações, grupos. Então é uma mensagem que começa do micro e vai se ampliando, e nós vamos desenvolvendo. E obviamente ela começa dos mais próximos, porque aqueles mais próximos que aceitarem, eles vão nos ajudando, fazendo com que essa missão cresça cada vez mais rápido, Apocalipse 7, 9 e 10, nós lemos que depois aqui na questão dos 144 mil novamente, ele fala, depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, os anciãos, e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Então veja, e aí ele pergunta, quem são esses? Ele fala, ele fala assim, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então veja, nós vemos aqui um evangelho que teve resultado. O que houve pessoas que rejeitaram, mas também houve pessoas que aceitaram, e as pessoas ficaram muito felizes por terem recebido esse privilégio. E aí o escopo geográfico mostra para nós, se existem pessoas de todos os lugares que aceitaram, então essa mensagem ela teve sucesso em alcançar a todas essas pessoas em todos os lugares do mundo. O desafio dessa quinta-feira é orar todos os dias, dessa semana pela comunidade onde nós moramos, e o desafie-se, um desafio pessoal nosso. Pesquisa a demografia de sua área, origem étnica, religiosa,
idosos, jovens, e peça que Deus lhe mostre como ser um canal de amor para eles. Se nós olharmos aqui, por exemplo, eu moro em Mogi das Cruzes. Demografia de Mogi das Cruzes, né? Se nós formos pesquisar aqui, por exemplo, né? E eu colocar aqui, por exemplo, então eu vou colocar aqui para que nós possamos ver, né? Olha só, Mogi das Cruzes, por exemplo. Aqui ele está um pouco lento, né? Mas assim, ele fala da demografia de Mogi, então nós vamos ver, por exemplo, a quantidade de pessoas, não é? Olha, basicamente podemos considerar 450 mil pessoas aqui em Mogi, vou até ampliar um pouco, né? Então nós temos aqui esse também, olha só. Aqui ficou muito. Aí. Então nós temos 450 mil pessoas em Mogi das Cruzes, bastante gente para ser alcançada, né? Uma densidade demográfica de 638,41 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui a população bem distribuída nas idades, mais ou menos como as pirâmides em comum que acontecem, né? Trabalho e rendimento, nós vamos ter que diminuir aqui, né? A renda média mensal, né, por família, né, era de 2,5 salários. Pessoal ocupado, 117 mil pessoas, que dá mais ou menos 25% da população, é uma quantidade considerável, considerando muitos lugares, né? Nós temos aqui até, o gráfico mostra a diferença, Mogi está ali mediano, né, em muitos aspectos, em relação a outros lugares, então, ou seja, tem potencial para melhorar. Escolarização de 6 a 14 anos, quase 98%, então de 6 a 14 anos a escolarização está muito boa. Saúde, 10,19 óbitos por mil nascidos vivos, está também na média aqui, ou seja, dá para melhorar, ou seja, é possível conscientizar os mogianos sobre a necessidade do pré-natal, dos cuidados necessários para diminuir esse número de óbitos. Então, ou seja, nós temos potencial para melhorar, estamos ali no meio do caminho em vários aspectos, ou seja, temos muitas estratégias com as quais nós podemos alcançar as pessoas, fornecendo para elas mais saúde, qualidade de vida. A parte urbanizada, né? Área urbanizada 75 quilômetros quadrados, né? Esgotamento sanitário 85,5% em 2010, né? Possivelmente melhorou bastante até agora. Mogi tem se desenvolvido bastante, mas tem muita coisa que dá para melhorar, né? Um ponto interessante foi na questão da escolarização, né? De 25 em diante, que eu vi que estava pequena aqui, né? Então isso causou uma certa preocupação. Então veja, tudo isso, quando nós vemos aqui a questão demográfica, nós conseguimos perceber as coisas que a cidade está precisando, como podemos agir. Olha só, sem instrução de 25 ou mais, né? 25 anos ou mais, olha só, 85 mil no total de 450 mil, é bastante, né? Bastante gente com mais de 25 anos sem instrução. Então, por exemplo, uma proposta que eu conversei aqui com a igreja, e que nós vamos tentar aí, e vamos tentar desenvolver e promover isso em outros lugares também, é a alfabetização de jovens e adultos na nossa igreja, por exemplo. Em outras igrejas aqui em Mogi seria uma opção interessante, né? Veja que a alfabetização aqui seria um ponto muito importante. Fundamental completo ou médio incompleto são 34 mil pessoas. Então, a intenção é alfabetizar essas pessoas e ver os motivos que levaram essas pessoas a abandonarem a escolaridade, esses outros 35 mil pessoas aqui, né? Tentar auxiliá-las de algumas formas. Também essas que estão com médio completo ou superior incompleto, mas veja, do mais grave, que seria com pouca ou nenhuma instrução, até chegarmos nesses outros aqui, né? No médio incompleto, ou seja, auxiliar essas pessoas de alguma forma. A distribuição aqui, nós temos os brancos e pardos, né? Pessoas brancas e pardas constituindo a maioria, né? Masculino e feminino bem equilibrado, né? Quantidade de pessoas sem religião para 250 mil pessoas é bastante, eu considero bastante, veja, quase 39 mil pessoas sem religião, né? A maioria aqui é católica apostólica romana, vindo depois dos evangélicos. Veja que eles citam aqui o católico ortodoxo, 181 pessoas, hindus 88 pessoas, os mormons 449 pessoas, islamismo, judaísmo 103. Veja, eles citam até as testemunhas de Jeová, não citam os adventistas, né?
Só coloco aqui outras religiosidades cristãs, como 4.613 pessoas. Não sei exatamente que critério eles usaram para estabelecer, né, mas existe uma variedade considerável de religiões aqui em Mogi, mas o que me chamou bastante atenção foi o fato de que pessoas sem religião, se você somar aqui budista, candomblé, católico apostólico brasileiro, ortodoxo, espíritas, né, se você pegar vários desses aqui, olha, e você juntar, não vai chegar a quantidade de pessoas que se dizem sem religião. Então, a quantidade sem religião, tirando aqui católicos e evangélicos, é maior do que qualquer outra, e que até que a soma da maioria dessas religiões juntando aqui não dá a quantidade sem religião. Então, por que essas pessoas estão sem religião? Então, veja que é interessante quando nós olhamos para a demografia, os pontos fracos, né? Então, por exemplo, parte de saúde, que é boa, mas está ali em muitos aspectos mediano, a falta de escolaridade de uma parte considerável dos mogianos, né, que nós vimos aqui, o fato de que pessoas sem religião em Mogi das Cruzes é uma quantidade que, se somar várias religiões aqui citadas, não dá essa quantidade. Então, são pontos aí a serem trabalhados, tentar entender por que essas pessoas têm essa linha de pensamento. Então, é uma forma aí de nós aperfeiçoarmos nossa missão, não é? E por fim, sexta-feira, estudo adicional, as palavras do Salvador. Vocês são a luz do mundo. Indicam o fato de que ele confiou aos seus seguidores uma missão mundial. Em vez de se ajuntarem e se eximirem das responsabilidades de levar a cruz, os membros da igreja se espalhariam por todas as terras, irradiando a luz de Cristo. De todos os países está a soar o chamado macedônico: passa e ajuda-nos. Que todo o coração santificado responda agora, procurando proclamar a mensagem vivificante. Se homens e mulheres em humildade e fidelidade assumirem a tarefa que Deus lhes designou, o poder divino será revelado na conversão de muitos para a verdade. Isso está em O Maior Discurso de Cristo, a primeira fala, e a segunda fala, o Advento, aqui ele fala, né, The Advent, Review and Sabbath Herald, 14 de novembro de 1912. Né? Então, a relação do Advento com o sábado e com a nossa missão a esse mundo. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.